You are now about to witness the strength. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Ok, pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Innovation Summit 2030. Estamos aqui com Gustavo Inholt. Gustavo, me corrige, por favor. Tá certíssimo, Paulo. Ah, beleza. Gustavo é vice-presidente da Yellow Messenger para a Europa e América Latina. E hoje nós vamos falar sobre assistentes pessoais onipresentes assumindo os canais de relacionamento humano. Gustavo, como é que tu fala português, hein? Morando em Londres. Conta essa história antes de a gente começar. É uma história bizarra, né? O cara que mora em Londres, que cresceu na Suíça e ele fala português sem muito sotaque de gringo, né? É que eu sou brasileiro, eu nasci em São Paulo, capital, e quando eu tinha uns 4 anos de idade, meus pais decidiram se mudar e eu passei minha vida toda na Europa, mas sempre tive um carinho muito grande pelo Brasil. Sempre gostei bastante da cultura brasileira, sempre assistindo futebol, uns anos mais sofridos do que outros, como qualquer torcedor de time grande. E eu acabei simplesmente ficando perto do Brasil e quando veio a Yellow Messenger, agarrei a oportunidade de cuidar do mercado brasileiro, sendo o primeiro brasileiro contratado pela empresa. Oh, que maravilha! Mas esse é um brasileiro que não tem CPF, né? O RG não tem CPF, mas fora isso... Então, eu não posso comprar nada em loja online no Brasil, mas fora isso, eu sou brasileiro. Ah, que é isso, cara. É uma honra ter você aqui. Gustavo, eu estava pensando aqui, para iniciar nosso papo, nós tivemos uma discussão, algum tempo, não sei se você pegou essa discussão no post que nós colocamos no LinkedIn, sobre o futuro dos smartphones. Olha que interessante, futuro dos smartphones. E houve uma publicação de um designer da Apple mostrando um protótipo de como seria o óculos com realidade aumentada da Apple. A galera choveu dizendo, esse não é o futuro é a conversação. Né? Então, o futuro é você conversar com o computador. Nos filmes de ficção científica, a gente vê muito mais pessoas conversando com os computadores do que usando algum tipo de interface ótica para poder visualizar comandos, né? Na tua opinião, Gustavo, qual desses futuros você acha que tá mais próximo da gente com relação à comunicação entre ser humano e computador? Antes de a gente entrar nos assistentes pessoais, tá? Então, Paulo, eu acho que realmente você falou, né, tem duas coisas. Vai ser uma questão de ser ótica ou vai ser ir além, de ter essa conversa mesmo? E pensa nos filmes que teve mais recentemente, o Iron Man, o Homem de Ferro. O cara, ele fala diretamente com o Jarvis, que é uma troca.
Ele conversa com o computador, faz piada com o computador e o computador responde. Acho que o futuro está aí. Nós passamos os últimos 20 anos tentando adequar como o ser humano fala para ser entendido pelo computador. E agora, finalmente, estamos chegando em um ponto onde o computador está começando a entender o ser humano e nós podemos desaprender essa nova linguagem para voltar ao jeito do ser humano de falar. Então, não é mais preencher formulários, não é mais fazer filtros de um website. Você fala para o bot o que você quer, fala para o computador o que você quer, e ele vai te entender e ele vai te atender. Então, entende e atende. E acho que o futuro está aí, na conversa, voltando para a coisa mais fundamental, a necessidade mais fundamental do ser humano, que é essa de troca. Ter uma conversa. A coisa mais agradável possível é ter uma conversa, que seja no barzinho, no churrasco, no estádio. É conversar. É isso que a gente gosta como seres humanos. Somos seres sociais e acho que o futuro está lá. Não vai ser teclados virtuais ou telas gigantescas, vai ser realmente conversar. Gustavo, você me deu um gancho aí super bacana. Hoje os assistentes pessoais são diferentes dos assistentes pessoais de 4 anos atrás, né? Que era meio menuzinho. Ainda tem, obviamente, muitos assistentes pessoais que são confundidos como chatbot. Só que o chatbot, ele é mais um menu de navegação do que conversação com linguagem natural, né? Que tem até a gente até considera aquele termo que é NLP, né? Natural Language Program, né? Que é a plataforma de linguagem natural, é o algoritmo de linguagem natural que faz com que você converse de uma forma mais tranquila com o ser humano, né? A plataforma consegue entender melhor e conversar. Aí eu te pergunto, qual é o papel do machine learning nessa nova geração de chatbots que a gente chama de assistentes pessoais, né? Não é mais chatbot, agora são assistentes pessoais. Então, assim, esses assistentes pessoais, as pessoas estão muito acostumadas com Alexa, né? Google Home, mas, na verdade, vocês podem criar seu próprio assistente pessoal. E quanto de machine learning tem nessa história e como é que isso funciona? Explica para o pessoal aqui que está querendo saber essa diferença entre chatbot e assistente pessoal, em que nível estamos hoje de inteligência artificial. Perfeito. Então, quando a gente fala de chatbots, realmente estamos falando de uma interface que você pode conversar com o computador. É uma conversa entre o computador e o ser humano. Mas a maioria dos chatbots que você vê, que você comentou, né, de menu, que é uma estrutura bem rígida, não tem muito espaço para a pessoa conversar, é uma tecnologia que vem de antes do século passado. Assim, nos anos 1990, você podia programar bots assim. A NLP, a Machine Learning, a inteligência artificial, que traz realmente essa coisa de assistente pessoal. É uma nova geração. Ou seja, o chatbot é esse conceito de você poder conversar. Mas a inteligência artificial vai te permitir de fazer a conversa que você quiser. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma empresa que programou 20 potenciais jornadas para o meu cliente. Sem Machine Learning, eu vou ter um menu de 20 opções. Quantas pessoas vão ler todas as opções e vão clicar? Quase nenhuma, né? Aí isso que é bacana, é que realmente a gente está deixando o cliente conversar no assunto que importa para o cliente. Então, o cliente vai criar a jornada e o bot vai entender naturalmente o que a pessoa está falando. Então, o modelo de machine learning por trás vai decifrar, vai traduzir de um ponto de vista tecnológico, de um ponto de vista programático, o que a pessoa está querendo falar para poder responder do jeito certo. Aí tem vários modelos, como você comentou, né? Você tem a Alexa, você tem a Google Assistant, esses são as mais famosas, né? Mas esses são 2 modelos específicos. Por exemplo, a Yellow Messenger tem o nosso próprio modelo. A IBM tem o próprio modelo. A Google tem o próprio modelo. E o que vai importar é realmente essa tecnologia que vai decifrar o conteúdo que vem e que vai devolver o conteúdo do jeito que entende para o ser humano. Então, esse Machine Learning é como se fosse tipo, imagina os C3PO no Star Wars, sabe? Aquele que faz a tradução do computador para o ser humano. É a mesma coisa. Cada empresa, cada modelo de Machine Learning é esse droid que faz a tradução. Tá.
O machine learning ele vai aprender com alguns padrões, né? Na verdade, o machine learning, na verdade, a inteligência artificial é software, né? Software com alto poder de processamento, né? O machine learning, ele trabalha com padrões, né? E dependendo de padrões, ele começa a detectar coisas e facilita a sua vida, vamos dizer assim, né? Você vai falar boa, ele já fala noite, porque ele já sabe que ele consultou o relógio e já são, né, mais de 18 horas aqui no Brasil. Então, ele já detectando, com esses dados, ele já consegue detectar algumas coisas muito mais rápido do que a gente pensaria, obviamente, e a precisão deles. Mas você acha que o machine learning vai ser um momento que ele vai me escutar, eu conversando, e ele vai conseguir aprender em cima da conversação? Essa é a grande dúvida que a maioria dos CEOs tem com relação aos assistentes pessoais. Porque se eles forem migrar a maioria das plataformas dele para uma plataforma de comunicação por voz, ele tem que ter certeza absoluta que essa comunicação ela tem mais produtividade, mais interatividade do que o teclado. Senão ele não vai migrar tão cedo, concorda? Mas você acredita que o machine learning vai ter essa percepção de conseguir entender o que a pessoa está conversando e a partir daí, dessa conversação, ele consiga propor novos diálogos ou não? Ainda estamos longe disso. Então, acho que a ideia do que o bot ou o modelo vai aprender sozinho, acho que estamos muito longe disso. Um bot que aprende sozinho não existe. Ele sempre vai precisar de um input, de uma informação vindo do ser humano. Falando, olha, se o Paulo falar assim, assado, você vai responder daquele jeito. Então, a gente vai informar um pouco para o bot o que vai acontecer. Tanto o escrito como o áudio. Mas o bot vai, depois, ele vai entender os padrões, ele vai entender umas sequências. E mesmo as coisas que ele não entende, ele vai fazer apostas. Ele vai tentar adivinhar e pedir feedback para o usuário. Então, vamos dizer que eu estou querendo fazer um empréstimo. Mas a empresa com quem eu quero fazer empréstimo faz empréstimo para carros e para casas. Fala, eu quero fazer um empréstimo. O bot não vai saber, né? Então, ele vai falar, então, você quer dizer para casa ou para carro? Só tendo essa interação e a pessoa escolhendo, vai ensinar para o bot qual é a resposta mais provável, para ele poder aprender e afiar o processo. Mesmo se ele não chegar nesse ponto, porque ele não tem certeza suficiente, ele consegue agrupar temas. Então, nas coisas que ele não entende, ele vai entender porque ele não entende. E isso que é uma coisa assim, meio difícil de entender. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu estou encomendando uma pizza. A gente tem um Gostei, cliente... ele vai entender porque não entende. Essa frase foi fantástica. Mas é isso a loucura da tecnologia, né? Estamos falando de sistemas que estão ficando mais inteligentes do que a gente. Mas vamos dizer que eu estou encomendando uma pizza e a minha pizza está atrasada. Tem uns modelos que o bot não vai entender. Tipo, se a pessoa falar, cadê minha pizza? Ou minha pizza deve estar ficando fria. Ou, nossa, tô morrendo de fome. Entregador comeu minha pizza, pô! Isso. Esses 4 exemplos não tem nada a ver um com o outro, de um ponto de vista de palavra por palavra. Mas o bot vai entender que é a mesma coisa. Então, se ele não teve a confiança de mandar nesse caminho XYZ, quando você olhar para trás, para o bot falar, olha, tô perdido, me ajuda, vai ver que vai ter essas categorias. E isso que é uma coisa impressionante, é que o bot ele vai aprendendo, mas ele precisa da ajuda do ser humano. O bot que aprende sozinho, aquele cenário apocalíptico de que o bot vai se desfazer da gente, eu não vejo isso acontecer, porque ele precisa do ser humano para ensinar. Como uma criança precisa de um professor, o bot também precisa. Mas aí, mesmo com a voz, temos hoje em dia, para você ver, temos clientes que fazem ligação chamada saindo para clientes com o bot. Ou seja, o bot vai ligar para uma pessoa e de voz vai conversar e fazer uma transação inteira de voz com o bot. Ou seja, eu como consumidor vou receber uma ligação da empresa, o bot vai falar comigo, eu vou responder do meu jeito, com o meu sotaque, com as minhas gírias de gringo, e o bot vai me entender e vai ter essa troca. É nesse nível que a gente já está. Então, o bot não vai aprender tudo sozinho, mas ele já consegue levar umas conversas de áudio, de voz,
perfeitamente sem nenhum problema, sem ajuda de ninguém depois de ter aprendido. Aqui no Brasil, nós estamos iniciando aqui o processo de adaptação à nova lei. Não sei, acho que ainda não sei se ela foi promulgada ainda, acho que não, acho que só em 2021, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Sim. Isso impede que qualquer pessoa pode pedir, solicitar as informações que são catalogadas no decorrer de qualquer prestação de serviço. O assistente pessoal, ele presta um serviço, né, para uma organização e tudo mais. No momento que eu tenho meu negócio, os meus clientes têm um nível de conversação, ou seja, os meus clientes conversando com o meu bot, com a minha empresa, né, meu assistente pessoal da minha empresa consumindo os meus serviços e produtos. Uhum. Outro cliente de outra empresa que vende a mesma coisa, aqueles clientes podem ter outra linguagem totalmente diferenciada, porque, por exemplo, um está no Nordeste ou no Sul do país. O Brasil, por exemplo, é um país continental e ele tem essas características idiomáticas, né? Que tem o sotaque de um com o sotaque do outro. Neste caso, a inteligência artificial, no caso da lei de proteção de dados, você tem que dividir a base de dados ou vocês podem integrar isso para facilitar que a empresa do Nordeste, caso um gaúcho solicite, ele já saiba, por machine learning, qual seria a resposta correta, porque ele já viu isso no outro bot da outra empresa. A Lei Geral de Proteção de Dados aí em Londres, ela permite que a empresa possa usufruir dessa base geral para prestar um melhor serviço para cada cliente? A lei não entra nesse... Não vai ser um obstáculo, porque o que a lei que temos na Europa, GDPR, General Data Protection Rule, fala sobre identificação de uma pessoa. O que importa é que os dados é da pessoa e a identificação dela. Mas se a gente completamente tirar os fatos que vão identificar a pessoa e anonimizar, falar, olha, tudo que eu quero é extrair a tua fala e nada mais, a gente pode fazer o que a gente quiser. Agora, se a fala fala, eu sou o Gustavo e meu número de celular é ABC, aí é meu dado pessoal, tem que anonimizar antes de usar. Mas 99% das conversas, se você tira quem é a pessoa que está falando, não tem nenhum dado que pode ser pego. Mas entendemos isso e estamos prontos, né? Estamos compliant tanto com a GDPR como com a lei que está chegando para o Brasil. E programamos também a habilidade do bot entender o que seria um dado sensível, um dado pessoal, e anonimizar esconder. Ou seja, vamos dizer que eu estou me registrando em uma empresa e eu estou dando meu CPF ou meu RG, que como a gente já descobriu, eu não tenho nenhum nem outro. Mas vamos dizer que depois, mais tarde da conversa, eu tenho que passar essa conversa para o atendente humano. O atendente humano, ele vai ter o histórico da conversa toda. Porém, no momento que o bot falar qual o seu CPF e eu responder, não vai ter o dado do CPF. Vai ter informação sensível. O ser humano não vai ter acesso. Não vamos permitir que o dado de uma pessoa seja visto por uma pessoa que não tem autorização. E isso que é a grande força. Podemos, tirando o fator de identificação de uma pessoa, podemos sim pegar os ensinamentos de um cliente para aplicar. Ou seja, maior quantidade de clientes que temos no Brasil, melhor poderemos auxiliar os nossos clientes. E ajudar tanto com o nordestino, com o gaúcho, com o carioca, e achar um jeito de comunicar ao nível continental sem grande dificuldade. Então, aproveitando aí, outro ponto que eu gostaria de conversar contigo, Gustavo, outra pergunta, aproveitando, né, esse momento aí desse fórum, e o fórum é para isso, né? As pessoas, com certeza as pessoas aqui embaixo vão fazer mais perguntas para você, dentro aqui no comment aqui debaixo da página do Gustavo. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, que o Gustavo vai ter acesso e vai responder, né, Gustavo? Acredito. Vou ficar de olho. Boa parte delas, ficar de olho. E quem quiser seguir o Gustavo também aqui, é só clicar no seguir, que todos os comentários vai aparecer para vocês também. Então, olha assim, essa interação é muito interessante. A gente tem essa interação hoje de rede social, né? Agora, eu vi uma conversa, não sei se é verdade,
que alguns altos executivos de alguns dos 5 maiores players de tecnologia do mundo hoje estão sendo entrevistados. Na verdade, quem está sendo entrevistado em alguma parte do processo de seleção não é o candidato, e sim o assistente pessoal do candidato. Se isso for verdade, e eu não duvido muito que isso seja verdade, né? Nós vamos ter aí um relacionamento interessante, porque eu vou chegar na Yellow, vou contratar o serviço da Yellow para desenvolver o meu bot pessoal. E aí, no meu bot pessoal, todas as minhas competências eu posso ir colocando dentro do meu bot, de tal forma que eu possa atender dentro da organização uma quantidade muito maior de colaboradores. Então, eu hoje, se eu tiver uma equipe, por exemplo, eu tiver uma vertical que tenha 4 níveis hierárquicos, eu tenha 2.000 funcionários aí, eu vou dar a liberdade que esses 2.000 funcionários possam interagir comigo, coisa que seria impossível no 8-to-8 tradicional, né? De humano para humano. Por exemplo, se eu tenho funcionários na Índia, se eu tenho funcionários na Europa, se eu tenho funcionários na África, nos Estados Unidos, poxa, como é que esses caras chegam até mim? Ele precisa passar por 4, 5 níveis hierárquicos para poder entrar em contato comigo. E eu, tendo o meu assistente pessoal, eu libero que todos possam conversar e eu saber coisas de cada um deles, que pode me ajudar a melhorar os processos organizacionais da empresa. Como você vê isso como negócio, Gustavo? Então, agora isso, foi boa. Nossa, eu adoro essa visão de ter o assistente pessoal que vai responder todas as perguntas que o pessoal faz para o Paulo. Acho que, assim, de um ponto de vista da liderança, é excelente, mas a gente já vê isso em muitos clientes, onde eles estão criando um assistente virtual com parte do time de TI, ou de recursos humanos, ou de demanda. Então, ou seja, eu como um funcionário, eu posso fazer todo o meu processo de pedir férias, de pedir licença paternidade, de fazer tudo que eu quiser, pedir uma promoção, demissão, qualquer coisa, eu posso fazer com bot. Eu nem preciso conversar com um ser humano para muitos dos meus processos. Imagina o caso mais simples de você voltou de férias, passou 2 semanas de férias no exterior ou em outro estado no Brasil, você volta de férias. Qual o maior problema que você tem? A, você esqueceu a senha, ou B, a senha expirou, a senha não é mais válida. E agora? Você vai esperar e ligar para o time de TI para cuidar? Não, né? Você vai falar com o teu colega virtual, o botzinho do TI, e fala, olha, voltei de férias agora, pode me lembrar minha senha? Pode recitar minha senha? Aí ele vai te identificar, mas ele vai fazer o processo sozinho. Muitos dos tickets de primeiro nível vão ser resolvidos por um assistente virtual. Agora, se a gente quer ir aquele nível acima e dizer que eu sou liderança de uma empresa multinacional, mas eu quero que todo mundo do meu time possa falar comigo, eu vou simplesmente programar as respostas para as perguntas que eles vão me fazer. Ou seja, eu sei que eles vão me perguntar sobre qual é a minha visão de longo prazo, o que eu estou achando dos próximos 3 meses, qual é o meu livro predileto, qual é o meu time de futebol. Tem muitas coisas que o time vai poder me perguntar e eu posso pré-programar. Se a pessoa está falando de futebol, fala que eu torço para o maior time do Brasil, que é o Palmeiras. Perfeito. Exatamente. Isso. Exatamente. Você vê até de verde hoje aí, é impressionante. Pois é, cara, tinha que ser. Mas é isso, né? A gente pode programar, pré-programar e ensinar o bot a falar. E o bom é que o bot nem sempre vai conseguir. O bot perfeito, que cuida de 100% das respostas, não existe. Isso é impossível. Tanto é porque sempre vai ter um engraçadinho que vai tentar enganar o bot. Isso não tem como escapar. Ainda mais a gente no Brasil, né? A gente gosta de desafiar a tecnologia e mostrar que não dá certo. Então sempre vai ter. Mas nesses momentos que o bot não souber responder, é um aprendizado. E como você falou de ter o insight, né? Se eu tenho uma pergunta que veio para mim que eu não planejei, significa que tem uma coisa que eu não tenho. É um blind spot. É uma área de falta de conhecimento minha que eu preciso, ou eu ou o meu time explorar.
por que alguém faria uma pergunta sobre assunto ABC? Pode ser um assunto bobinho, mas pode ser realmente uma oportunidade do negócio. Isso pode ser um insight bem valioso a grande escala. Então vamos pensar da seguinte forma. Você acabou de dizer que o bot substitui processos. Né? Não é que ele substitui, ele cria um canal de comunicação, uma interface de voz para você obter algumas informações sistêmicas. Né? Por exemplo, eu vou lá e eu chego de férias e falo, eu quero saber quanto é que eu tenho se eu vou receber alguma coisa sobre algum resíduo esse mês. Em vez de você ter que mandar uma CI ou ter que mandar um e-mail, você pode ir diretamente no bot, fazer essa pergunta e ele vai perguntar alguma coisa para você. Qual é o número do seu registro, né? Qual é o seu nome completo, o número do seu registro, CPF, tal, e você vai conversar com ele e vai ter essa informação. Isso está falando de processos de negócio, não somente os processos relacionados ao outside in, né? Relacionado ao cliente, que a maioria dos bots hoje é para vender, né? Isso. Não existe bots orientados a criar uma interface mais ágil com os funcionários, né? Que foi o início da conversa dos assistentes pessoais. Porém, eu citei essa questão do assistente pessoal com essas características mais do líder. Por quê? Porque todo mundo, segundo nós sabemos aí, de 20 a 27% de todo o conhecimento do colaborador é tácito. Ele não está em lugar nenhum. Ele não está descrito num processo, numa modelagem de processos, ele não está escrito numa regra de negócios, ele não está escrito no procedimento operacional padrão, ele não está escrito no manual técnico, ou seja, eu não tenho essa informação de como ele toma determinadas decisões. Essas decisões são tomadas pela experiência, sei lá, entendeu? E essas informações, o bot poderia ser utilizado para assumir essas informações. E neste contexto de você conseguir passar essa informação tácita para o bot não substituiria as aplicações? Por exemplo, você acha que o bot vai substituir um RP em algum momento? Então, acho que tem um potencial de substituir um RP. De um ponto de vista meramente tecnológico, tem. Agora, será que é o melhor jeito de uma empresa de automação, que nem a nossa, investir para aprimorar? Não sei. Isso eu não saberia dizer. Mas um ponto que eu acho muito interessante, que você fala dessa experiência tácita, né? Do funcionário que tem experiência, e se o funcionário sair, a empresa perde o conhecimento, né? Isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito. É conhecimento não mensurável, né? Isso. E não digitalizável. Isso. É esse que é o grande problema, né? Porque você acaba investindo e esse conhecimento desaparece. Agora, isso não tem como lidar. É uma falha ainda do processo, entre aspas, que não tem como lidar. Porém, um outro jeito de ver isso é que você pode usar a tecnologia para potencializar o seu time. Então, vamos dizer que eu quero fazer atendimento humano. Eu tenho um time de atendimento humano. Normalmente, você vai passar semanas treinando o pessoal e o pessoal não vai saber tudo que ele tem que saber. Não existe um atendente que depois de 3 meses conhece a empresa toda. Mas agora, e se você fosse um passo à frente e você dasse esse Jarvis, que a gente está falando do Homem de Ferro inicialmente, né? Vai dar esse Jarvis para cada um dos seus atendentes e dá a opção para a pessoa ter a inteligência artificial, o bot, como um assistente pessoal dele para ajudar. Ou seja, o cliente vai entrar, vai fazer uma pergunta super complicada sobre prazo de retorno de um produto que comprou, um produto perecível que comprou durante a pandemia. E o cara vai falar, gente, Deus me livre, como é que eu vou saber? Eu não tive meu treino sobre o Covid ainda. O que eu vou fazer? Eu mesmo, como atendente, eu vou perguntar para o bot. O bot vai me dar a resposta e eu vou poder responder com qualidade, com certeza, para o meu cliente. Só essa coisa de ter esse banco de dados, esse banco de conhecimento centralizado do bot, vai fazer com que o teu time vai ficar pronto mais rápido,
vai ser muito melhor no atendimento, vai poder focar na coisa que o bot não sabe fazer, que é o lado da empatia, do lado humano. Ou seja, acaba sendo um atendente humano aumentado pela inteligência artificial, que é esse combo, né, da inteligência natural e artificial juntas para o serviço das empresas. E isso eu acho que realmente é o futuro. Isso eu estou super empolgado. Esse mundo de pensar que o artificial e o natural que vão trabalhar juntos. É um mundo simbiótico, né? Isso Um mesmo. mundo Todos os conflitos simbióticos, né? Nesse nível simbiótico aí, por exemplo, eu não precisaria marcar uma agenda com você, né? Eu poderia pedir para o meu bot marcar uma agenda com você, meu bot entrar em contato com o teu bot. Se você consultaria o seu sistema de calendário, Outlook, Calendar da Google, e ele olharia e daria uma resposta para o meu bot, olha, eu tenho disponível isso, isso, isso. Aí meu bot olharia na minha, via a minha disponibilidade, e ele dava 2, 3 sugestões e passava para mim e para você. Exato. Ou então ele mesmo marcava. No momento que ele está disponível. Já pode marcar entre nós. Aí ele seria esse enhanced. Exato. Simplesmente eu posso, vamos dizer que eu estou usando o Slack na empresa, vou falar para o meu bot no Slack, eu preciso de uma reunião com o Paulo na quarta-feira, ou depois da quarta-feira. O bot vai ver, ele vai alinhar, ele vai conversar com o teu bot e vai falar, tá, Gustavo, marquei. Quarta-feira às 3 da tarde, horário do Brasil, tá aí o link da reunião Zoom. Fechado, pronto. É simples assim. Não, é isso que vai ser bacana, é que todas as interações, ou muitas das interações, vão acabar sendo quase que unidirecional. Vai ser só um ser humano envolvido no processo. Vai ser o ser humano que vai iniciar o processo. E depois o resto da automação cuida do resto. Então o humano vai falar, eu quero isso, assim, assado, por texto ou por voz, porque eu posso mandar um áudio para o meu bot, e o bot vai resolver. E aí tudo cuida. Ou seja, eu lanço a ação e eu continuo trabalhando no próxima etapa da minha jornada. Quase que eu dei um spoiler aqui do nosso projeto, né? Detalhe. Quase que eu dei um spoiler do nosso... Quer dizer, dei, né? Um spoilerzinho aí para a turma, mas calma, gente, aguarde, né, Gustavo? Já a gente... Nós vamos ter alguma coisa parecida com isso. Vocês fecharam a parceria com a Google, né? Você pode falar alguma coisa? É confidencial? Não pode falar? Não, podemos. Então, qual o maior problema dos times de saque hoje em dia? A maior fonte de contato que eles recebem é pelo tio Google. Porque vai falar, boa empresa A, número do atendimento, né? Número saque empresa A. E aparece o número de telefone, eu vou ligar. E a própria Google fala que isso, o website, a pesquisa, é de 60% a 80% do volume de contatos que entram dentro da empresa, que vêm pelas pesquisas. Então, o que a gente fez com a Google? A Google criou o que eles chamam de Business Messaging. Ou seja, quando você for na página de uma empresa, nas pesquisas da Google, agora vai ter um botão para mensagens. E essa mensagem... Desculpa, Gustavo. Nós temos um contrato de G Suite com a Google, por exemplo. A gente tem a página da Expert no Business. Uhum. Seria essa página que a gente tem lá no Google, para quem tem... É essa? Ok. Só para o pessoal página que está aqui escutando saber qual é a página. Essa mesmo. Então, nessa página agora vai ter essa opção de mensagem. E aí você pode falar ou com atendente humano, que é o padrão da Google, ou você traz uma empresa que nem a Yellow Messenger para fazer automação. Ou seja, você vai trazer um chatbot seu dentro do teu resultado da tua pesquisa Google. Então, imagina que está na Google... Deixa eu ver se eu entendi. Vamos tentar explicar para o pessoal que tá assistindo a gente. Eu tenho uma página do Google Business. Tá? Isso. Aí vai ter um botãozinho na minha página que, se você quiser falar com a minha empresa, você vai clicar nesse botão e esse botão eu vou poder ter um bot ou então repassar para mim através do quê? De e-mail ou um bot? Como seria essa interação? Então, é isso. Realmente, você vai ir ou no Maps ou no resultado de pesquisa, você vai conversar dentro do website da plataforma da Google, você vai ter um chat com a empresa. Ou um bot ou um atendente humano. Então, você vai ter no teu aplicativo do Google Business, você vai poder falar com o teu cliente, ou você pode delegar o bot falar com o teu cliente diretamente na pesquisa.
Ou seja, na hora que a pessoa entra, que ela vai atrás do contato do saque, ela vai ter uma escolha. Eu vou passar pelo telefone para ficar esperando 10, 15 minutos para alguém me atender, ou vou falar com um bot que vai resolver em 3 minutos? Essa que vai virar a decisão das pessoas. Sem ela precisar entrar no teu website e rezar para você ter um bot que funcione. Mas eu vou ter que treinar o bot da minha empresa. Eu vou ter que treinar o bot da minha empresa. Sempre tem que treinar. Um bot que não precisa treinar não existe ainda, não dá certo. Que notícia bomba, hein, meu filho? Poxa, e isso vai estar pronto, vai estar disponível no mercado, na Europa? Já está pronto mundialmente. Nós somos um dos parceiros mundiais dessa iniciativa. Ou seja, alguém no Brasil, alguém em Angola, alguém em Portugal, alguém em Moçambique, qualquer lugar do mundo, se tem interesse nisso, pode entrar em contato que eu posso auxiliar e habilitar isso para a empresa de vocês. Ô, Gustavo, eu quero. Quem não quer ter um botãozinho lá no Google Business lá para poder os caras conversarem com a gente? Porque é o primeiro mecanismo de busca que acha na empresa da gente, né? Pois é. Então, gente, aí, ó, quem quiser pode falar diretamente com o Gustavo, fala com a gente também, que a gente intermedia isso aí. Tô brincando. Gustavo, para a gente finalizar aqui, cara, da tua opinião, se você fosse mostrar os benefícios do bot, o empresário hoje que está assistindo a gente, tá? Você sabe que vamos ter uma retração do PIB mundial em 5%, né? Mais ou menos, parece que foi estipulado isso. Então, obviamente, você está mais seguro onde vai gastar, né? Está mais seguro. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que você tem que fazer uma transformação do seu negócio. E a transformação do seu negócio ela é amparada por tecnologias emergentes, como os assistentes pessoais, né? Entendeu? E a gente está vendo, depois dessa entrevista aqui, o que eu percebi? Eu percebi que não tem mais volta para os assistentes pessoais, né? Vai ser o canal de comunicação entre máquinas e seres humanos, e entre máquinas e máquinas também, de certa forma também, né? Entendeu? Qual seria o recado que você daria para eles? Poxa, por que eu investiria no assistente pessoal nessa situação? O que me ajudaria para sair dessa pós-pandemia? Eu, empresário, conversando com você, e eu estou falando em nome de vários executivos que estão assistindo essa palestra agora aqui, CEO, Celebros. Por que o assistente pessoal pode ajudar o meu negócio numa situação crítica pós-pandemia? Então, acho que o ponto principal, que muitas pessoas vão achar que é meio contraintuitivo, mas que é importantíssimo, é que ninguém marca gol sem chutar. Ou seja, ninguém vai ter retorno sem investir. E esse que vai ser o grande medo de muitas empresas, né? Será que eu tenho que investir quando meu fluxo de caixa está sofrendo? E sim, porque o que o bot vai fazer é que um bot programado perfeitamente, que realmente funciona, vai trazer tanto valor para a empresa que é impressionante. Porque, primeiramente, vai economizar muito dinheiro. Um bot que realmente é desenhado com pessoas que entendem da tecnologia, que entendem de negócio, vai ter um retorno muito rápido. Então, vai ser um investimento inicial que vai ter um retorno muito, muito rápido e a calculação é bem simples de se fazer. Mas isso é a parte superficial. O que eu acho impressionante e fantástico com a nossa tecnologia, que eu gosto tanto, é que não é tanto sobre economizar dinheiro. Não é sobre economizar nos seus custos hoje. É sobre acelerar o teu crescimento amanhã. Porque, vamos lá, vamos dizer que você tem uma empresa de tamanho X e você quer aumentar de 30% o teu faturamento. Chances são que a demanda para o atendimento do seu time vai crescer em 30% também. Você vai ter que crescer o teu custo de atender o tamanho do teu time por 30%. Com um bot isso não vai acontecer. Esse 30% vai virar 1 ou 2%, ou pode até absorver tudo. Ou seja, o bot, uma inteligência artificial que realmente foi montada com uma empresa que entende do esquema, que entende o seu negócio, vai fazer o quê?
ela vai potencializar o teu negócio para crescer mais rápido. Falando, olha, você não vai precisar investir nesses processos para fazer manutenção desses processos manuais, porque eu estou tomando conta do volume. Ou seja, esse dinheiro que você investir em contratar mais pessoas para o seu saque, joga esse dinheiro no teu ponto de diferença. Joga esse dinheiro para crescer mais rápido. Isso que é o poder do bot. Você vai investir um pouquinho de dinheiro, já vai recuperar o teu investimento com a economia e depois, na hora de crescer, vai crescer mais rápido com uma estrutura muito mais leve. E isso que realmente faz os CEOs, o C-Suite que dão certo, serem bem-sucedidos com a tecnologia. Entender que é mais longo prazo, que não é imediato, mas o retorno é um ricochet. Beleza, Gustavo. Gustavo, muito obrigado por ter atendido a gente aí, por estar participando do nosso evento, tá? Espero aí que tenha próximos eventos aí, contar com você também para esses outros eventos e que, obviamente, que os assistentes pessoais ajudem os seres humanos a se desenvolverem, né? E dar mais espaço para a criatividade e para outras coisas do que tarefas repetitivas, né? Muito obrigado, Gustavo. Até a próxima, hein? Meu prazer, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!